Fala, fera! Ou fala, hein, feras? Tô chegando já ligado e conectado nessa sexta-feira com Goiás. Sextou, né, galera? Uma abençoada sexta-feira pra você, pra sua família, viu? Um abençoado final de semana para todos nós. Papai do céu abençoando o nosso final de semana. Estamos já aqui, ó, no vídeo das 7 horas da manhã, tradicional. Para você já tomar o café da manhã e ficar antenado com relação às informações do Goiás, beleza? Galera, e aí? Mais do que nunca, o apelo, a convocação do André Rodrigues. Para quem não fez inscrição no canal, faça a inscrição, tá? Não paga nada e ative o sininho para ser informado de vídeo novo aqui no Fala Fera, ok? E se você já fez, mas sabe de algum esmeraldino que ainda não fez, cutuca ele. Ô fera, faz inscrição lá, ó, no Fala Fera. É um canal de esmeraldinos. Só Goiás, só Goiás, só Goiás, só Goiás. Beleza? Informações aqui no Fala Fera com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Essa sempre foi a linha de trabalho do André Rodrigues e agora essa responsabilidade presente aqui no Fala Fera, no YouTube, com relação às informações do Goiás, tá certo? Então eu aguardo a sua inscrição para quem ainda não fez, beleza? E aí, fera, a passagem bíblica nesse vídeo inicial da sexta-feira, hein? Pedro 5:7. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Palavras do Senhor, graças a Deus. Pedro 5:7. Feras, Center Pisos é um show, a gigante do Centro-Oeste, é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás, a Center Pisos. E aí, galera, eu lembro que ela tá cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência e lá você compra tudo em 12 vezes, sem entrada, sem juros. O preço à vista da Center Pisos também você compra no cartão parcelado em 12 vezes, sem entrada, sem juros. É um show a gigante Center Pisos e em nome dela, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera, né? Um abraço ao querido Sebastião Cardoso, ao Heitor Ferreira, ao Edilson Campos, ao Odair Pereira, ao Lorival Leite, ao Silvio Deus, ao Alessandro Justino, né, ao Lucas Garcia, ao do Reis, em Professor Jamil, ao Isaltino Silvério, ao Washington, né, lá em Anápolis, ao Varley Antônio, Wesley Antônio, ao Jânio Gomes Valverde, ao Francisco Fialho de Uruaçu, ao Edmundo Ornelas, ao Serginho Bastos, ao Heitor Ferreira, ao Lindomar Francisco, ao Washington Rodrigues, né, lá em Marabá, né, também um abração ao Odair Fernandes, ao José Mendonça de Ceilândia, né? José Mendonça, Ceilândia, o Odair Fernandes é de Anápolis, tá? Um abraço ao Lucimar Alves, ao Túlio Costa, ao Murilo Costa. O Túlio Costa e Murilo Costa são parentes em Túlio, em Murilo. Um abraço ao José Osmar, ao Afonso Costa. Galera, então daqui a pouquinho, pela manhã, 9 horas, tem treinamento lá no CT, né? Dando sequência aí à preparação do Goiás visando a sua estreia na Série B. Jogo esse na sexta-feira que vem. Que coisa linda, hein, gente? Semana que vem, que semana recheada de jogos, né? Tem jogos do Sub-20, jogo Sub-20 pelo Brasileiro. B, o Goiás joga quarta-feira que vem contra o Vitória da Bahia, no Estádio Olímpico, 3 horas da tarde. Né, Goiás e Vitória, Estádio Olímpico, 3 horas da tarde, na próxima quarta-feira, né, também na sexta-feira, o Goiás estreia na Série B do Brasileiro, à noite, Estádio Ailê Pinheiro lotado, Caldeirão Verde, o Goiás encara o Amazonas, é a arrancada do Goiás visando o seu retorno, o seu acesso à Série A, galera, né, se Deus quiser, teremos uma semana positiva na próxima semana com relação a resultados do Goiás. E aí, pessoal, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor, restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil, fica pertinho da Praça Boa Ventura, na Vila Nova, tá certo? Lá tem carne grelhada, churrasco, vários pratos quentes, várias sobremesas. Alídio Faus e Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos, dão um show comandando brilhantemente o nosso Júnior Cozinha Brasileira. Galera, eu queria falar aqui sobre uma informação de bastidor, né? Que é bastidor. Eu gosto desse tipo de informação, bastidor.
é bastidor. Porque aqui, ó, a gente corre atrás da informação. Graças a Deus, né, eu tenho boa relação no Goiás, boa relação na Federação Goiana, né? Eu ligo, as pessoas me atendem, de repente se me atendem, retornam a ligação para mim, respondem as minhas perguntas no WhatsApp, graças a Deus, né? Obrigado, né, pelas pessoas confiarem em mim, né? As fontes. E aí porque aqui não cai nada do colo não, tá? Aqui não tem nada que cai no colo não, tá? Aqui não tem essa história com a gente não, aqui é trabalho, aqui é dedicação. E aí uma informação de bastidor, eu corri atrás disso aqui, porque eu achei estranho, né? A CBF alterou as datas dos jogos finais da Copa Verde, depois ela voltou atrás, mudou de novo. O que é que aconteceu? Vou explicar aqui. Eu já coloquei em vídeo anterior que o campeonato Parazão Paraense havia sido paralisado, suspenso, né? Por problemas lá de clubes, enfim, foi paralisado, suspenso. E aí ele já foi retomado, enfim, e a CBF preferiu adiar os jogos finais da Copa Verde para, de repente, não atrapalhar o Paysandu. Só que aí, no que ela fez aquela alteração, do jogo final sendo, jogo de ida, no final de abril, dia 23, e o jogo da volta no início de maio, dia 7, ela acabou prejudicando o Goiás. Porque se ficasse daquela forma, o Goiás, galera, iria em uma semana, algo em torno de 8 a 10 dias, ficar fora de Goiânia. Ele iria jogar fora de casa pela Série B contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte. Iria jogar depois do meio de semana lá em Belém contra o Paysandu. E depois, no final de semana, jogaria fora em São Paulo, Ribeirão Preto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, então, seriam aí de 8 a 10 dias fora de Goiânia. E aí o Goiás não gostou, né? O Goiás conversou com a Federação Goiana, com o Ronei Freitas, com o André Pita, né? E aí a federação abraçou essa causa do Goiás, junto à CBF, né? Teve o trabalho também da direção do Goiás, mas, de uma forma geral, trabalho nota 1000 do André Pita, do Ronei Freitas, e aí a CBF voltou atrás. A CBF voltou atrás, e aí as datas das finais da Copa Verde são as datas do início. Então, no dia 9, uma quarta-feira, o Goiás joga lá em Belém contra o Paysandu no Mangueirão e o jogo da volta, a grande final no Serra, no dia 23. No dia 23, o Goiás vai jogar no Serra contra o Paysandu. Então, de uma forma geral, o Goiás estreia na Série B semana que vem, sexta-feira, contra o Amazonas, ok? E aí, na segunda-feira, a delegação do Goiás já vai viajar para Belém do Pará. Na segunda-feira, viaja para Belém do Pará para realizar o jogo de ida contra o Paysandu. Quarta-feira, lá no Mangueirão, em Paysandu, né, em Belém do Pará. E aí, depois desse jogo contra o Paysandu, né, o Goiás vai viajar para Ponta Grossa, visando o jogo da segunda rodada da Série B contra o Operário, no sábado, ok? Sábado, dia 12. E com relação à grande final da Copa Verde, no dia 23, antes desse jogo, o Goiás vai jogar em Belo Horizonte contra o América Mineiro, ok? Aí volta para Goiânia, faz o jogo contra o Paysandu, pela grande final da Copa Verde, e depois desse jogo contra o Paysandu, o Goiás vai jogar lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, beleza? Então, essa alteração aí da CBF, parabéns ao André Pita, parabéns ao Ronei Freitas. Eu não sabia dessa situação, né, que o Goiás iria realizar 3 jogos fora de Goiânia na sequência. Por isso eu havia elogiado antes a alteração da CBF, mas não, eu não estava atento a essa situação. Então, parabéns aí ao Goiás, parabéns ao André Pita, ao Ronei Freitas, né, e à própria CBF, né, por reconhecer esse erro e voltar atrás, tá? Então, por isso que eu manchetei aí, ó. Placar, Goiás, FGF 1, né? Paysandu, FPR, né? Federação Paraense de Futebol, FPF. Paysandu, FPF 0. Ok? No placar da final da Copa Verde. Tomara que continue assim, dessa forma, né? O Goiás ganhe lá em Belém, pode ser 1-0, e que o Goiás ganhe também na volta, na Serra, 1-0 também. Tomara, seja campeão, bicampeão da Copa Verde Goiás, e aí no ano que vem ele entra na terceira fase da Copa do Brasil. Galera,
dê o seu like, o seu joinha nesse vídeo aqui no Fala Fera, manda bala no seu comentário, a sua interação, ok? Daqui a pouco eu voltarei com aquele vídeo da hora do almoço, meio-dia. Meio-dia você almoçando e vendo aqui o André Rodrigues no Fala Fera. E repito, para quem já fez inscrição, indica aí o canal para um amigo seu esmeraldino, né? Ou algum membro da sua família. Indica aí, manda ele fazer inscrição. Manda não, pede, né? Pede para ele fazer inscrição no Fala Fera. A sua interação é muito importante, né, para o crescimento do Fala Fera. Não só a sua interação, como do seu amigo, do seu parente, tá? Logo, logo, 6K de esmeraldinos inscritos no Fala Fera. Até o meio-dia, galera. Boa sequência de manhã para você nessa sexta-feira.